Olá pessoal, aqui é o suporte o Anderson. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre contingência na nota fiscal eletrônica. Contingência é uma situação que é possível ocorrer na nota fiscal. O que se refere a contingência? Vou abrir aqui esse dicionáriozinho aqui fala sobre contingência. O que ele diz sobre contingência? Ação ou situação imprevista que não se consegue controlar nem prever, eventualidade, casualidade. O que acontece? A nota fiscal eletrônica, ela normalmente foi feita para se trabalhar online, né? Ou seja, se você tiver internet, o serviço estiver online, você conseguir trabalhar, a nota já é autorizada, você já tem um retorno, né? Mas acontece muitas vezes de o serviço ficar indisponível e você ter necessidade de emitir nota, ou a sua internet da empresa não estiver disponível e você também ficar impossibilitado de emitir nota, enfim. A contingência vem para poder tratar esse problema, né? Se você tiver sem internet ou o serviço da Cefaz ficar indisponível, você não ficar sem atender seus clientes. Então, a contingência é isso, é algo que não é esperado, né? O esperado é que a nota fiscal esteja sempre online, que você consiga emitir nota sem nenhum problema, mas quando isso não acontece, existe essa saída que é a contingência. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o sistema, a gente não vai emitir nenhuma nota em contingência, eu vou falar um pouco mais sobre configuração e um pouquinho parte sobre a teoria desse módulo de contingência. Mas assim, no momento em que for necessário, né, o suporte vai estar preparado aqui para te dar as dicas necessárias para configurar o sistema e emitir essa nota. Então assim, contingência ela faz parte do processo de nota fiscal eletrônica, tá? Inclusive tem documentação no próprio portal aqui que fala sobre ela, tá? Então aqui no site da Cefaz Nacional tem vários manuais aqui e qualquer um deles, a grande maioria deles fala um pouquinho sobre a contingência. Eu baixei aqui na minha área de trabalho, eu vou abrir aqui para vocês verem. Esse aqui é o manual de orientação do contribuinte, né? Seria como se fosse o guia para o desenvolvimento do módulo de nota fiscal eletrônica. Eu vou procurar aqui, eu já tinha separado. Cadê? Se eu procurar agora que eu perdi o campo. Aqui, ó, contingência. Inclusive tem um menu principal aqui falando só sobre contingência. Eu vou entrar nessa página aqui. Então aqui ele dá um resuminho sobre contingência, que é isso que eu falei, né? Que a intenção é que o serviço fique sempre online, você não tenha problema nenhum com a emissão de nota. Mas quando acontece de você ficar sem internet ou o serviço ficar fora do ar, você tem essa possibilidade, tá? E existe alguns tipos de emissão de nota fiscal, né? O que a gente está acostumado, que é o normal, que é o processo online da nota fiscal, sem nenhum imprevisto. Esse aqui que é um formulário de contingência, é uma forma de impressão, um papel timbrado da Cefaz, né, que você tem a possibilidade de utilizar. A contingência EPEC e a SVC, essas duas a gente oferece no programa. Tá? O que é EPEC? Aqui ele dá um resuminho, né, que é o evento prévio de emissão em contingência. É como se você gerasse uma nota fiscal resumida, tá, dentro do sistema, com chave de acesso, validada, com algumas informações de validação utilizando o seu certificado digital, que é essa alternativa. E após o serviço da nota fiscal estiver em operação novamente, você tem que estar enviando ela para a Cefaz. Então essa é a EPEC. É como se fosse um documento simbólico que você gera ele, imprime para o seu cliente e ele vai embora, e no segundo momento você autoriza essa nota para a Cefaz, tá? Resumindo, é isso, o EPEC. E o SVC, que é o Sistema Virtual de Contingência, é uma alternativa que tem a Cefaz de ativar um ambiente nacional para emissão de nota quando o seu servidor local, por exemplo, não está possibilitado de receber as notas. É muito comum no caso que quando a Cefaz, né, do estado de origem, ela tem alguma falha técnica interna, ou seja, o problema vem a partir deles.
E aí, quando eles não têm uma previsão de retorno do serviço, normalmente eles têm essa alternativa de que eles ativam esse ambiente de contingência e nesse ambiente a nota ela é autorizada, você tem os retornos e não precisa reenviá-las depois. Ou seja, esse processo aqui ele já envia a nota e já autoriza ela no ambiente nacional. E aí logo em seguida a própria Cefaz nacional se encarrega de sincronizar com esse servidor para buscar as notas que foram emitidas nesse ambiente. Então a diferença básica é essa: o EPEC você gera um documento fiscal, só que assim que o serviço volta ao normal você tem que transmitir ele para a Cefaz, e esse SVC ele é um ambiente que você já está enviando a nota fiscal para a Cefaz nacional. E aí quando a Cefaz estadual, no caso, voltar a ter operação, o seu serviço voltar ao normal, eles internamente sincronizam lá. Então o emitente não precisa fazer nada nesse processo, é somente autorizar a nota e encerrou ali o seu processo, tá? Bom, esse é o manual, ele também fala, tem várias outras informações, eu vou deixar aqui disponível para vocês estarem pesquisando depois. Sobre o ambiente de contingência SVC, que é o Sistema Virtual de Contingência, aquele em que você não precisa enviar de novo a nota fiscal depois que ele é autorizado. Ele funciona assim: a Cefaz de origem, no caso que está com problema, vamos pensar que a Cefaz Mato Grosso ela teve um problema e não tem um prazo de solução ainda. Então, para os seus contribuintes poderem continuar trabalhando, eles fazem a solicitação ao Sistema Virtual de Contingência e ativa isso. Normalmente, quando é ativado esse Sistema Virtual de Contingência, nesse quadrinho aqui, ele fica uma informação dizendo, ó, estado tal solicitou a ativação do Sistema Virtual de Contingência. Né? E também na Cefaz de destino, na Cefaz estadual. Você pode estar pesquisando no site da Cefaz aí do seu estado. Quando ocorrer alguma falha técnica relacionada a eles, eles têm essa alternativa, né? Então, resumindo é isso, as duas formas de contingência. No sistema, como que funciona? A gente vai só abrir para poder dar uma olhadinha, a gente não vai emitir nenhuma nota em contingência. Então, eu vou entrar aqui com o meu usuário e senha. A nota eletrônica, ela funciona da seguinte forma: esses errinhos que estão dando aqui é porque não está configurado, tá? Eu vim só para dar uma ideia de funcionamento. Por exemplo, aqui a gente observa que abaixo desse campo aqui está tipo de emissão normal. Então esse é o processo ideal, né? A Cefaz está online, está tudo certinho, ninguém precisa se preocupar em retransmitir nota depois, não. Simplesmente emite a nota, autorizou, seu trabalho está encerrado. Quando ocorre de você ter um problema técnico, seja ele porque a sua internet ficou fora do ar, ou porque a Cefaz de destino, a Cefaz autorizadora está offline, né, e você não está conseguindo emitir nota no ambiente normal, você tem a possibilidade de ativar a contingência, né? Como que funciona esse processo no sistema? Aqui a gente tem esse botãozinho config, e aqui a gente tem os tipos de emissão, né? A gente atende hoje a emissão normal, que é o processo ideal, a contingência EPEC, que é aquela onde você emite a nota, autoriza uma via para o seu cliente e logo em seguida que o serviço da Cefaz voltar, você tem que transmitir ela para a Cefaz, e o sistema SVC. Atualmente o Mato Grosso ele usa o Sistema Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul, por isso que a gente já ativou somente as 3 opções. E para ativar a contingência é simples, simplesmente você vem e escolhe qual das duas contingências você vai trabalhar, né? Identifica aqui uma justificativa por a entrada em contingência e grava o processo, né? Eu tentei gravar sem a justificativa, ele não deixa, tá? Então, simplesmente eu faria isso aqui, por exemplo. Marcaria aqui o tipo de contingência que eu vou utilizar, gravo, vou pôr aqui uma justificativa, tração, contingência. Pronto. Fechei. Assim que eu retorno à tela, eu já tenho uma advertência aqui que está em contingência EPEC. E a partir daqui, todas as notas eletrônicas que eu for gerar, ele vai gerar nesse tipo de emissão. Tá? Então, feito isso, eu vou ter aqui as mesmas funcionalidades para poder utilizar a emissão da nota. E aí,
finalizando a nota, processo encerrado. E logo em sequência, no caso do tipo de emissão contingência EPEC, voltou o serviço da Cefaz ao normal, né? O emitente tem que ficar acompanhando aos poucos aqui as notícias, se o serviço já voltou. Beleza, o serviço voltou, novamente eu venho aqui no botão Config e retorno para o ambiente normal e confirmo. Fazendo isso, eu vou ter que pegar na lista aqui todas as notas que foram emitidas em contingência, eu vou selecionar todas e transmitir para a Cefaz. Tá? Então, o trabalho de contingência é isso, do EPEC. Eu ativo o ambiente de contingência EPEC, faço as notas, imprimo para o meu cliente. O serviço da Cefaz voltando ao normal, eu volto no botão Config, ativo novamente o serviço de emissão normal. As notas que eu utilizei nesse tempo em contingência, antes de fazer novas notas, eu preciso vir nelas e emitir elas em ambiente normal. Ou seja, só vou marcar as notas e transmitir novamente, não vou fazer mais nada. Beleza? E a contingência do servidor SVC do Rio Grande do Sul é a mesma ideia. A gente vai marcar ele aqui, a gente vai utilizar o ambiente, no caso aqui, homologação. Aqui eu vou ativar esse tipo de web service, tá? E também coloco a justificativa. Vou gravar. Pronto. Voltando aqui, ele já vai estar ativo aqui para mim, ó, o ambiente, o tipo de emissão contingência SVC. Então, nesse tipo de emissão, eu simplesmente vou gerar a nota fiscal, vou validar e transmitir, autorizou o processo encerrado. Tá? Esse aqui não tem necessidade de, assim que o serviço voltar, eu ter que transmitir de novo as notas. Simplesmente eu vou transmitir elas, autorizando, encerrou o processo. Tá já? Então, assim, não vamos emitir nenhuma nota em contingência. A princípio a ideia foi somente falar sobre o módulo e dizer que existe essa possibilidade no sistema. Sendo necessário o uso dele, a gente, suportes vão estar todos orientados aqui a estar dando as orientações necessárias aqui para poder configurar o sistema e emitir as notas. Mas o processo de configuração é bem simples, né? Simplesmente é um tipo de emissão que a gente muda aqui, de repente uma sigla do web service e pronto, procedimento configurado. Aí é só trabalhar nas emissões de notas que você for precisar. A questão de regras, né? Existem regras específicas para a contingência. Uma delas é que se você usar a contingência EPEC, normalmente você tem que estar gerando essa nota e logo em seguida você precisa transmitir ela para a Cefaz. E se você transmitir notas em contingência EPEC e não enviar elas para a Cefaz, você tem o risco de sofrer alguma penalidade. Tá? Então a contingência EPEC ela serve de saída para algum problema, mas você como contribuinte fica responsável em, logo em seguida do serviço voltando ao normal, emitir a nota. E já na contingência que a gente falou do SVC, ela é online, então emitiu, automaticamente ela transmitiu, procedimento encerrado. Beleza? Tendo dúvidas aí sobre o uso do sistema, a gente está à disposição. Né? Tem bastante material na internet sobre contingência e espero que tenha ficado bastante claro